Queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com vocês. Hoje é um dia de graça e favor. Glorificamos o nome santo de Jesus, nosso Salvador, que nos amou primeiro. Que a palavra do Senhor venha como refrigério para a alma, como luz para o entendimento e força para o coração. Que o Espírito Santo seja nosso guia fiel e que a doce presença do Pai permaneça viva entre nós todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, com a ajuda de Deus, vamos ler a palavra que está registrada no livro de Malaquias, capítulo 3. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva, e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas? Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma em fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui, irmãos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria é poder compartilhar com vocês uma palavra viva, poderosa e atual. Sim, uma palavra que mexe com o coração e nos convida a uma transformação verdadeira, daquelas que começam por dentro, mas transbordam para fora. Hoje, nossa meditação está baseada em Malaquias capítulo 3, um capítulo que pulsa como um chamado de Deus, cheio de zelo, justiça, promessa e amor. O texto diz que ele virá como fogo de refinador. Isso pode assustar, mas também traz esperança. Imagine um ourive refinando ouro.
O fogo não destrói, mas tira as impurezas para revelar o brilho. Deus não quer nos queimar, mas nos transformar. Quem suportará o dia da sua vinda? A resposta é: quem se deixar ser refinado. Você já sentiu o calor do Espírito Santo corrigindo algo em seu coração? Talvez um hábito, um pensamento? Isso é Deus trabalhando. Deus diz: voltem para mim e voltarei para vocês. Mas alguns perguntam: como voltar? A resposta é simples. Comece pela honestidade. O dízimo e a oferta não são sobre dinheiro, mas sobre confiança. Roubamos a Deus quando priorizamos tudo, menos Ele. E aqui está a promessa mais linda: ponham-me à prova. Tragam o dízimo e vejam se não abrirei as janelas do céu. Deus não precisa do nosso dinheiro, nós precisamos do milagre dele. Um homem certa vez disse: servir a Deus não vale a pena. Mas os que permaneceram fiéis foram registrados no livro da memória. Irmão, seu nome está nesse livro. Cada ato de fidelidade, por menor que seja, é visto por Deus. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado ou até se perguntando se vale a pena continuar sendo fiel. Talvez tenha enfrentado lutas, frustrações e esteja se sentindo injustiçado. Mas Deus tem uma resposta para você hoje. Ele não está indiferente ao que você está vivendo. Ele está atento. Ele vê. Ele ouve. Ele está vindo. Vejam, estou enviando o meu mensageiro adiante de vocês. Esse texto começa com uma promessa poderosa. Deus está preparando o caminho. Ele está enviando alguém e sabemos que essa profecia aponta para João Batista, que preparou o caminho para Jesus. Mas essa palavra não ficou no passado. Hoje, o Senhor continua enviando mensageiros. Às vezes é um irmão que te liga, um louvor que toca fundo na alma, uma palavra que você escuta no silêncio da madrugada. Deus sempre encontra uma maneira de alcançar o nosso coração. Mas veja como o texto continua. De repente, do nada, o líder que vocês estão esperando vai entrar no seu templo. Amado, o Senhor não perdeu o controle. Aquele que você tem esperado está vindo. O Messias que foi prometido. O mensageiro da aliança. Ele virá com autoridade, e não apenas para trazer conforto, mas também para purificar, transformar e estabelecer justiça. Mas quem vai suportar a vinda dele? Essa pergunta nos convida à reflexão. Às vezes, esperamos que Deus venha a agir, mas não estamos preparados para o tipo de ação que Ele realiza. Ele não vem como um visitante educado que ignora a bagunça da casa. Ele vem como um refinador de prata, como um lavadeiro cuidadoso. Ele entra com propósito. Ele vem para nos limpar, nos purificar, tirar as impurezas, restaurar o brilho da nossa fé, da nossa obediência, da nossa verdade interior. Você já viu como a prata é purificada? Ela precisa passar pelo fogo. O calor revela as impurezas, que vão sendo retiradas até que o fundidor consiga ver o próprio reflexo no metal. É isso que Deus está fazendo com você. Ele está permitindo que certas situações venham à tona para refinar sua alma. Ele quer ver o reflexo de Jesus em você. Vocês me perguntam: e como voltaremos? Essa pergunta é sincera. Muitas vezes nos afastamos de Deus sem nem perceber. A rotina, os compromissos, as decepções, as distrações, tudo isso vai nos roubando o tempo com Deus. Mas o Senhor, com amor, nos convida: voltem para mim
e eu voltarei para vocês. Que convite cheio de graça! E ele ainda nos mostra por onde começar: pela honestidade. O povo roubava a Deus nos dízimos e nas ofertas, e isso era um reflexo da falta de honra, de confiança, de compromisso com o Senhor. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele quer o nosso coração. E quando somos fiéis, Ele promete: ponham-me à prova. Vejam se não vou abrir o céu e derramar bênçãos além dos seus sonhos mais improváveis. Você consegue imaginar isso? O céu aberto sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. A provisão de Deus não falta para quem confia, obedece e honra. Vocês serão aclamados como o povo mais feliz. Que coisa linda! Deus não nos quer apenas sobrevivendo. Ele quer que sejamos reconhecidos como o povo mais feliz, aquele que vive debaixo da graça. Mas isso não é baseado em aparência, em bens ou em fama. É felicidade que nasce da presença, da paz, da fidelidade de Deus em cada detalhe da vida. Infelizmente, muitos têm murmurado contra o Senhor. Não vale a pena servi-lo, dizem. Os ímpios prosperam, quebram regras, vivem como querem e nada acontece. Ah, meu irmão, minha irmã, Deus não está cego. Ele não perdeu o controle. Ele está apenas aguardando o tempo certo. Um livro foi aberto, e os nomes dos que honravam o Senhor foram anotados. Deus está atento. Ele escuta cada oração, cada lágrima, cada atitude de fé. E há um livro, sim, um memorial celestial onde estão registrados os nomes dos que permanecem firmes. E sabe o que ele diz sobre esses? Eles são meus, todos meus, vão receber tratamento especial. É como o pai que se enche de orgulho ao ver o filho obediente, humilde e honrado. O Senhor nos tratará com carinho, com zelo, com justiça. E então será feita uma grande separação entre quem serve a Deus e quem não serve, entre quem o honra de verdade e quem apenas vive de aparências. Talvez você tenha se sentido frustrado, achando que sua fidelidade não está sendo notada. Mas Deus está dizendo: estou vendo, estou registrando e vou agir. Talvez você tenha deixado os dízimos de lado, ou o altar do seu coração foi ficando empoeirado, mas hoje é dia de retornar, de limpar a casa, de abrir mão do orgulho e voltar com sinceridade. Ele está à porta, ele quer derramar bênçãos, mas antes quer nosso coração inteiro. Oração. Senhor amado, nosso Pai e refinador, te agradecemos por tua palavra viva, poderosa e cheia de verdade. Obrigado por nos amar o suficiente para nos confrontar, nos chamar de volta e nos refinar como prata. Sabemos que muitas vezes falhamos, nos afastamos, desobedecemos, deixamos a frieza espiritual entrar, mas hoje, com humildade, queremos voltar. Voltar com o coração sincero, com a alma aberta e com fé renovada. Lava-nos, Senhor. Purifica-nos, tira de nós todo peso, toda mentira, toda vaidade. Ensina-nos a sermos fiéis, até nas pequenas coisas. Que os nossos dízimos, nossa adoração, nossa dedicação não sejam por obrigação, mas por amor e honra ao teu nome. Abençoa cada lar representado aqui, cada coração que se abriu para a tua palavra. Derrama dos céus tua provisão, tua graça, tua alegria. Que sejamos, sim,
reconhecidos como o povo mais feliz, não por causa de bens, mas por causa da tua presença. E escreva nossos nomes naquele livro, Senhor, que sejamos achados fiéis, que vivamos para te servir com verdade e que no teu tempo vejamos a diferença entre servir e não servir o Senhor. Em nome de Jesus, o mensageiro da aliança, oramos e cremos. Amém. Hoje e sempre, que a paz de Deus acalme a nossa alma, que a graça de Cristo nos levante em meio às lutas e que a comunhão com o Espírito Santo nos fortaleça. Que os conselhos da Sagrada Escritura moldem nossas atitudes e palavras. Amém.